Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. São basicamente 4 relações, mas antes da gente falar das relações propriamente ditas, a gente precisa antes identificar num triângulo retângulo, saber reconhecer em um triângulo retângulo quais os seus elementos. Eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição um link para você ter acesso a esse material. Esse material é composto por essa parte teórica e tem logo em seguida 10 questões em que vocês podem resolver, baixar, resolver, e aquilo que você não conseguir entender, não conseguir resolver, você volta para cá para assistir o vídeo, caso assim você prefira. Se não, você também pode, obviamente, assistir o vídeo por inteiro. E também na descrição eu vou estar deixando linkado para que você tenha acesso direto à questão em si. Lá vai estar identificando questão 1, o atalho para questão 1, questão 2, o atalho para questão 2 e assim por diante, beleza? Então, como eu dizia inicialmente, antes da gente partir para as relações, até porque não tem muita coisa para se falar, são basicamente fórmulas que a gente precisa saber, mas para que a gente possa saber que fórmula aplicar, a gente precisa antes saber identificar os elementos de um triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, nós temos os catetos, nós temos a altura ou uma das alturas que a gente chama de altura relativa à hipotenusa, e nós temos as projeções dos catetos na hipotenusa. Vamos tentar decifrar isso aí melhor. Quem vem a ser a hipotenusa? A hipotenusa, que a gente vai representar pela letrinha A minúscula, vai ser sempre o lado que estiver oposto, ou seja, que estiver de frente para o ângulo de 90 graus. Então aqui vamos dar um zoom, vai perder um pouco da qualidade da imagem, mas para a gente identificar melhor. Percebam que nesse vértice A nós temos aqui a representação de um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo ABC, esse que tem o contorno na cor azul, o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus é o lado BC. Então, esse lado BC é chamado de hipotenusa e nós representamos aqui pela letrinha A, o A minúsculo. Os outros dois lados do triângulo retângulo, que não correspondem à hipotenusa, esses outros dois lados, aqui representados pelo Bzinho e pelo Czinho, que são chamados de catetos. Tá? Então, só para reforçar, todo e qualquer triângulo retângulo vai ter uma hipotenusa, aqui representado pelo Azinho, e os seus dois catetos, aqui representados pelo Czinho, que é o lado AB, e pelo Bzinho, que é o lado AC. A altura, que nós identificamos aqui pela letra H, ela é chamada de altura relativa à hipotenusa, justamente porque ela é um segmento de reta que vai partir do vértice onde está o ângulo reto e vai até a hipotenusa. Esse segmento de reta é perpendicular, então ele forma aqui esse ângulo de 90 graus e divide esse triângulo retângulo maior em outros dois triângulos menores, também retângulos. O triângulo AHB e o triângulo AHC. E aí, comparando-se esses dois triângulos aqui de dentro com esse triângulo ABC, a gente vai usando os casos de semelhança, justamente semelhança entre dois triângulos, é que a gente consegue montar as relações métricas de um triângulo retângulo. Eu não vou perder tempo, tá? Falando sobre essas semelhanças e como a gente vai montar as equações, as expressões que vão levar às fórmulas. Eu vou partir direto para a aplicação das fórmulas. Então, nós temos aqui essa altura, representada pela letrinha H minúscula, que é a chamada altura relativa à hipotenusa. Por quê? Porque ela vai do ângulo reto e chega na hipotenusa. E, ao chegar na hipotenusa, essa altura divide a hipotenusa em dois segmentos. Nós temos aqui o segmento BH
e nós temos aqui o segmento HC. O segmento HC eu representei aqui pela letrinha M minúscula, e o segmento BH, ou HB, tanto faz, está representado por esse Nzinho minúsculo. Esses dois segmentos N e M são o que nós chamamos de projeções dos catetos na hipotenusa. É como se você imaginasse esse cateto C projetado aqui embaixo, de forma perpendicular. Então, é óbvio que as dimensões são diferentes, mas é como se você desse uma reduzida, colocasse um focozinho de luz aqui em cima e projetasse a sombra desse cateto aqui na hipotenusa. Então, esse segmento N é a projeção do cateto C e esse segmento M é a projeção do cateto B. E aí estão os elementos que vão compor um triângulo retângulo. Lembrando, hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. Catetos B e C são os outros dois lados, e esses dois lados que formam o ângulo reto. A altura relativa à hipotenusa é a altura que vai sair do vértice onde se forma o ângulo de 90 e vai até a hipotenusa, e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tá? Detalhe, essas representações N e M pouco importam. O importante é a gente saber que esse segmento BH é a projeção do lado AB. Eu não posso dizer, por exemplo, que o segmento HC é a projeção do cateto C, de forma alguma. HC é a projeção do cateto B. É bom que a gente esteja atento para essa relação da projeção, ok? Isto posto, nós temos aqui as 4 relações que a gente aplica, as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. A primeira delas, a mais famosa, o conhecido Teorema de Pitágoras, que eu costumo chamar de Teorema do tio Pete, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E detalhe, a hipotenusa vai ser sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Então, em hipótese alguma, o valor desse A poderá ser menor do que o valor do C ou o valor do B. Ponto. A segunda relação, ela nos diz que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto entre a hipotenusa e a projeção desse cateto. Então, quando eu chamei a atenção lá em cima para essa história da projeção, é exatamente por causa dessas relações. Tá? Aqui a gente escreve B2 igual a A vezes M, ou C2 igual a A vezes N. Porém, esse M e esse N, eles vão depender de como eles estão representados no triângulo. Nesse triângulo aqui, o N é a projeção do C e o M é a projeção do B, mas poderia ter vindo representado diferente, no lugar do N estivesse o M. Então, o M de Maria é que seria a projeção do C. E aqui onde tem C ao quadrado igual a A vezes N, passaria a ser C ao quadrado igual a A vezes M. Atentem para essa questão da projeção. A terceira relação, ela nos diz que o quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual à projeção, é igual ao produto das projeções. E a quarta e última relação nos diz que o produto entre a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos daquele triângulo. Basicamente são essas, e obviamente uma que a gente, ao olhar aqui para o triângulo, para essa representação, eu não acrescentei, mas é uma coisa bem óbvia, né? A gente pode concluir, por exemplo, que a hipotenusa A corresponde à soma das medidas das projeções. Então, eu posso também concluir que A é igual a M mais N.
Isso aí é uma coisinha óbvia, nada demais. Então, de um modo geral, o que a gente tem para falar sobre as relações métricas é basicamente isso. Eu vou agora responder as questões e vou identificando os elementos para ver se fica mais fácil da gente compreender, beleza? Então vamos lá, vamos começar, obviamente, com a questão número 1. Questão 1. Ela diz: aplicando as relações métricas dos triângulos retângulos, calcule o valor de x. A primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os elementos presentes na figura para ver qual relação melhor se aplica. Então vejam, nós temos aqui um triângulo retângulo, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então significa dizer que esse lado aqui representado por x corresponde à hipotenusa, e nós representamos a hipotenusa pela letra A. Esse lado e esse lado são os catetos. Como eu só tenho a medida desse lado, eu vou dizer que esse cateto é o cateto B. Mas se você dissesse que era o C, também não tinha nenhum problema. E além do 16, que a gente identificou como cateto, a questão está nos dando esse valor 12,8, que corresponde a esse segmento aqui, que é o que nós chamamos de projeção desse cateto B na hipotenusa. Então eu vou dizer que o 12,8 é igual ou corresponde ao M. Então nós temos um cateto, nós temos a projeção desse cateto e nós queremos determinar a hipotenusa. Se a gente vai e analisa as relações que nós temos, verificamos que a melhor delas a ser usada nesse problema é a que diz que o quadrado do cateto é igual ao produto entre a hipotenusa A e a projeção desse cateto que eu chamei de M. Então aqui é simplesmente a gente substituir valores. Qual o valor do B? 16. 16 vai ficar igual, 16 ao quadrado, perdão, vai ficar igual ao A, que ele chamou ali de x, vezes o M, que ele disse ali que era 12,8. Então agora a gente tem simplesmente uma equaçãozinha bem simples, em que a gente vai resolver a potência, 16 ao quadrado, lembrando que 16 ao quadrado é o mesmo que 16 vezes 16, e 16 ao quadrado vai dar 256. Isso vai ficar igual a 12,8 vezes x, que é o mesmo que 12,8x. Lembrando apenas que essa ordem aqui não importa, afinal de contas, a ordem dos fatores não altera o produto. E como 12,8 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então a gente pode concluir que o x vai ser igual. Lembrando, o 12,8 vai dividindo. Então vai ficar 256 dividido por 12,8. É só a gente então efetuar essa divisão. 256 dividido por 12,8 vai dar exatamente 20. Então significa dizer que a hipotenusa é igual a 20. Eu vou acrescentar aqui unidades de comprimento, já que a questão não disse se está em metro, centímetro, decímetro, o que for. Com isso, a gente resolveu a letra A, concluindo então que o x é igual a 20 unidades de comprimento. Vamos então aí para a letra B. Subindo aí a tela, a letra B, nós temos, de novo, aqui está o ângulo reto, e esse lado aqui de baixo, portanto, é a hipotenusa. A gente pode concluir que a hipotenusa é a soma das projeções. Então, a gente conclui que essa hipotenusa mede
5 mais 15, que dá 20. Eu tenho a projeção M, eu tenho a projeção N. E o que a gente quer descobrir é um cateto. De novo, eu vou dizer que esse é o cateto B, mas lembrando, dizer que é B ou que é C, tanto faz. Afinal de contas, esses catetos têm apenas as representações. Se a gente vai dizer que é o cateto B, que é o cateto C, isso não vai influenciar no resultado final, ok? Então, nós temos de novo um cateto, nós temos projeção e hipotenusa. Novamente, a gente vai usar a relação que diz que o quadrado do cateto é igual ao produto entre a hipotenusa e a projeção desse cateto, que ali eu representei por M. Esse N, ele aparece aqui apenas para permitir que a gente descubra o valor da hipotenusa, a medida da hipotenusa. Então, substituindo, nós temos B corresponde ao x, então vai ficar x ao quadrado, igual ao A, que é 20, vezes a projeção de B, que é 5. Então, nós ficaremos aí com x ao quadrado igual a 20 vezes 5, que é 100. E a operação inversa da potência é a raiz. Então, a gente transforma isso aí em uma raiz quadrada de 100. Então, a gente conclui que a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, o x é igual a 10 unidades de comprimento. E aí está resolvida a letra B. Vamos então para a letra C. Subindo aqui um pouquinho a tela. Nessa letra C, novamente aqui está o ângulo reto. Portanto, o x é a hipotenusa, que eu represento por A. O 6 é um cateto, então eu vou chamar o 6 de B. E o 8 também é um cateto, eu vou chamar o 8 de C. E o 4,8 está representando exatamente essa altura aqui, relativa à hipotenusa. Então, o 4,8 a gente vai dizer que é o H. Olho lá entre as relações que nós temos e existe uma que associa a hipotenusa com a altura e os catetos. Ela diz para a gente que o produto da hipotenusa, ou entre a hipotenusa e a altura relativa, é igual ao produto dos catetos, B vezes C. E aí é só substituir. A hipotenusa ali está representada por x, a altura 4,8, igual ao cateto B, que é 6, vezes o cateto C, que é 8. Então, a gente tem x vezes 4,8, que vai dar 4,8x, igual a 6 vezes 8, que vai dar 48. O 4,8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente conclui que esse x é igual a 48 dividido por 4,8. Para você poder fazer isso aí de cabeça, sem ter maiores problemas, imagine que a gente multiplique os dois números, o numerador e o denominador, por 10. Por que por 10? Para deslocar essa vírgula uma casa aqui para a direita. Então, se a gente multiplicasse isso aí por 10, isso ficaria 480 dividido por 48. E 480 dividido por 48 vai dar exatamente 10 unidades de comprimento. E aí está resolvida também a letra C. Vamos dar uma circuladinha aqui e vamos partir para a letra D. 10 unidades de comprimento. Só um pequeno detalhe, aproveitando que aqui deu 10, vou chamar a atenção de vocês para uma pequena informação. Existe uma relação que a gente chama de triângulo pitagórico, que apresenta as seguintes dimensões: 3, 4 e 5.
E a partir daí, sempre que você observar que os triângulos apresentam medidas proporcionais a esses lados, você pode facilitar a sua vida fazendo isso de forma direta. Eu calculei aqui a hipotenusa utilizando a relação entre altura, hipotenusa e catetos. Mas como a gente também tinha as medidas dos catetos, eu poderia também ter resolvido isso aí usando o teorema de Pitágoras. Por exemplo, eu poderia ter dito que a hipotenusa ao quadrado, outra forma de se resolver, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vejam, a hipotenusa ali era o x ao quadrado. O cateto B, 6 ao quadrado, daria 36. E o cateto C, 8 ao quadrado, que daria 64. Quando a gente somasse o 36 com 64, daria 100. E a gente então teria que o x era igual à raiz de 100. E a raiz quadrada de 100 é exatamente igual a 10. Seria uma outra possibilidade. E a terceira, baseada nisso que eu estou explicando, vejam que nós temos aqui 6 e 8. Se eu dividisse esses dois números por 2, nós encontraríamos 4 e 3. Então quer dizer que esse triângulo aqui é semelhante a esse aqui de cima, em que as medidas dos lados correspondem ao dobro das medidas desse aqui. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 4 dá 8, então eu poderia concluir que a hipotenusa então seria 2 vezes 5, que daria 10. Tá? Em casos assim, a gente nem precisa perder tempo. Eu fiz apenas para mostrar que eu poderia ter resolvido essa usando essa relação, ou, nesse caso específico, poderia ter usado essa proporção entre os lados. Tudo certo? E aí vamos para a última alternativa da primeira questão, letra D. Na letra D, nós temos o ângulo reto aqui em cima. Então, significa dizer que esse lado aqui de baixo é a hipotenusa e que esse segmento representado por x e esse segmento representado por 9 são as projeções na hipotenusa. Então, eu vou dizer que esse x é a projeção M e que esse 9 é a projeção N. E o 12 é a altura relativa à hipotenusa. A altura a gente representa pelo H. Olhando lá nas relações que nós temos, existe uma que relaciona exatamente a altura com as projeções. Ela diz que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções, m vezes n. A altura, ele me disse que mede 12, então vai ficar 12 ao quadrado. A projeção m é o que a gente quer determinar, o valor do x, e a projeção n é o 9. Só desenvolver isso aí, 12 ao quadrado vai dar 144, que vai ficar igual a 9 vezes x, que é 9x. O 9 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o x vai ficar igual a 144 dividido por 9. É só então a gente efetuar essa divisão, 144 por 9, e concluir que o x é igual a 16. 16 unidades de comprimento. De novo eu repito, como a questão não me disse qual unidade está representando, eu estou chamando essa unidade de comprimento. E com isso, nós terminamos a questão 1. Questão 2. Quanto mede em centímetros a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 15 centímetros e 20 centímetros? Bom, para facilitar um pouco a compreensão da gente, vamos representar aí um triângulo retângulo, só para que a gente tenha um visual e possa entender melhor o problema. Bom, nós temos então aqui um triângulo. Vamos identificar aqui como sendo o ângulo reto.
ele quer que a gente identifique, calcule a altura relativa à hipotenusa, e está dizendo que os catetos medem 15 centímetros, perdão, e 20 centímetros. E pede para que a gente determine a medida dessa altura. Não existe nenhuma relação específica entre altura e catetos. Existe a relação que associa altura com hipotenusa e os catetos. E nessa questão nós não temos a medida da hipotenusa. Mas, como nós temos as medidas de dois catetos, dá para a gente então determinar a medida da hipotenusa. Chame isso aqui de hipotenusa A e aplique o teorema, inicialmente o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos, B2 mais C2. Então, o A é o que a gente quer determinar, vai ficar igual. Cateto B, eu vou dizer que é o 15, mais o cateto C, eu vou dizer que é o 20. Aí é só a gente desenvolver esses quadrados. A ao quadrado vai ficar igual. 15 vezes 15 dá 225. 20 vezes 20 dá 400. Então, a gente vai concluir que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 625. E a raiz quadrada de 625 é exatamente igual a 25. Então, significa dizer que a hipotenusa mede 25 centímetros. Mas o que a questão quer é a medida da altura. Então, eu vou lá nas relações que nós temos e vou verificar que existe aquela que diz que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto entre os catetos B e C. E aí, agora, de novo, é só substituir. A hipotenusa a gente acabou de descobrir, ela mede 25, então fica 25 vezes H. O cateto B eu disse que era o 15, tanto faz, e o cateto C eu disse que era o 20. Essa ordem não vai influenciar no resultado. Que vai ficar então 25 vezes H, que é 25H, igual a 15 vezes 20. Se 15 vezes 2 dá 30, 15 vezes 20 vai dar 300. Então, essa altura vai ser igual a 300 dividido por 25. E agora é só a gente dividir 300 por 25 e concluir que essa altura é igual a 12 centímetros. Está então resolvida a questão de número 2. Questão 3. Calcule as medidas indicadas por letras no triângulo retângulo ao lado. Nós temos então que determinar as medidas do cateto B, da altura H e das projeções M e N. Essa projeção N já dá para a gente determinar, porque eu tenho a medida do cateto correspondente a essa projeção e tenho também a medida da hipotenusa. Mas eu vou primeiro calcular a medida do cateto B. E aí vejam, aqui está o ângulo reto, então significa dizer que esse 8 é a hipotenusa. E 2 raiz de 7 é o cateto C. Eu vou chamar de C, porque aqui ele já identificou outro cateto como sendo B. E sempre que a gente tiver as medidas de dois lados de um triângulo retângulo e quiser determinar a medida do terceiro, não pense duas vezes. Parta para o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O a questão me disse ali que é 8. Então, fica 8 ao quadrado. O B é o que a gente quer determinar. E o cateto C mede 2 raiz de 7. Tudo isso ao quadrado. Desenvolvendo essas potências, nós temos 8 ao quadrado, 64, igual a B ao quadrado,
mais. Atenção a esse pequeno detalhe. Quem está elevado aqui ao quadrado é o 2 e a raiz de 7. Então, eu preciso fazer 2 ao quadrado, que dá 4, vezes a raiz de 7 ao quadrado, que dá 7. Isso vai dar 28. Então, só repetindo aqui, vai ficar 64 igual a b ao quadrado mais 4 vezes 7, que é 28. Esse 28 vai passar para o outro lado subtraindo. Então, eu vou dizer que o b ao quadrado vai ficar igual a 64 menos 28. E aí, a gente vai ter que o b ao quadrado é igual a 64 menos 28 vai dar 36. O que me leva à conclusão de que o b é igual a raiz de 36 e a raiz de 36 é 6. Portanto, o cateto B mede 6 unidades de comprimento. Eu vou anotar o valor aqui só para facilitar a minha identificação para a resolução das outras letras que ele pede. Então, vamos dividir aqui para ficar mais espaço. Prontinho. Bom, vejam, nós temos catetos, hipotenusa e queremos achar as projeções e a altura. Se você quiser calcular primeiro a altura, você pode usar a relação que diz que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos B e C. Então, substituindo A por 8, vai ficar 8 vezes H. Substituindo B por 6 e substituindo C por 2 raiz de 7, a gente vai ter 8 vezes H, que é 8H, e 6 vezes 2 vai dar 12. A raiz de 7 a gente só repete. E aí a gente tem então que a altura vai ser igual a 12 raiz de 7 dividido por 8. 12 não dá para a gente dividir por 8, uma divisão exata, então eu vou simplificar os 2 por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3, raiz de 7. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, tanto você pode deixar a resposta como 3 raiz de 7 sobre 2, unidades de comprimento, ou se quisesse dividir, colocar que a altura é igual a 1,5 raiz de 7. Eu vou deixar assim na forma de fração. E aí nós calculamos então a medida da altura. Faltam as projeções. Esse N é a projeção do cateto C. Então eu posso calcular o valor do N usando a relação que diz o quadrado do cateto C é igual ao produto da hipotenusa com a projeção do cateto C, que nesse caso aí é o N. E aí, substituindo 2 raiz de 7 ao quadrado, a gente já fez isso aqui, eu vou adiantar. 2 raiz de 7 ao quadrado vai dar exatamente 28. Então, já vou colocar aqui 28. Igual a A, que é 8, vezes N. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que o N vai ser igual a 28 dividido por 8. De novo, como a divisão não vai dar exata, eu vou só simplificar. 28 dividido por 4 vai dar 7. 8 dividido por 4 vai dar 2. E eu vou deixar a resposta na forma de fração. Se você quiser, pode dizer que isso equivale a 3,5. Eu vou deixar na forma de fração. E, finalmente, a projeção M. M é a projeção do cateto B. Então, eu vou dizer que o cateto B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa com a projeção de B, que nesse caso é o M. Então, a gente vai substituir o
cateto B mede 6. 6 ao quadrado vai dar 36. A hipotenusa A mede 8 e fica 8 vezes m. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente vai ter que o m é igual a 36 dividido por 8. De novo, não vai dar divisão exata, então eu vou só simplificar ambos por 4. 36 por 4 vai dar 9. 8 por 4 vai dar 2. Então, eu vou deixar de novo na forma de fração. Isso vai dar 9 meios o C, mas se você quiser, deixe decimal e ficaria igual a 4,5. Terminamos assim a questão 3. Questão 4. As projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa medem 1,8 e 3,2 centímetros. Determine a medida dos catetos desse triângulo. Bom, novamente, se você quiser, pode desenhar um triângulo ou simplesmente partir para a resolução direta. Vejam, ele está pedindo que a gente determine as medidas dos catetos, ou seja, as medidas do B e do C. Para isso, ele está dizendo que as projeções, que eu vou chamar de M e N, medem 1,8 e 3,2. Ora, se as projeções medem 1,8 e 3,2, eu posso somar isso e determinar assim a medida da hipotenusa. 3,2 mais 1,8 vai dar exatamente 5, ou se preferir 5,0. Tanto faz. Eu vou dizer que M é a projeção de B e que N é a projeção de C. E quando a gente tem a medida de uma projeção e a medida da hipotenusa, a relação que a gente pode usar é B ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa com a projeção de B. Como ele não especificou, eu vou dizer que M é a projeção de B. E a outra ficará, então, C ao quadrado igual a vezes N. E aí é só substituir valores. B ao quadrado permanece, é o que a gente quer descobrir, o valor do B. A hipotenusa mede 5 e a projeção M 1,8. Então é só a gente dizer que B vai ser igual a raiz quadrada de 5 vezes 1,8. Como 5 vezes 1 dá 5 e 5 vezes 0,8 dá 4, a gente conclui que 5 vezes 1,8 é 5 mais 4, que dá 9. E a raiz de 9, portanto, é igual a 3. Portanto, o cateto B mede 3 centímetros. E aqui, senhores e senhoras, fica a possibilidade de você afirmar que o cateto C mede 4, sem precisar fazer cálculo nenhum. Por quê? Nós encontramos a hipotenusa, que é 5, nós encontramos um cateto, que é 3. Lembrem do triângulo pitagórico, cujas medidas são 3, 4 e 5. Então, se eu já tenho um cateto medindo 3, a hipotenusa medindo 5, o outro cateto vai medir 4. Então, tanto faz se você quiser calcular, usar essa relação, ou também o teorema de Pitágoras. Aí fica a seu critério. Eu vou substituir aqui. Então, C ao quadrado vai ficar igual ao A, que é 5, vezes o N, que é 3,2. Como 5 vezes 3 dá 15, e 5 vezes 0,2 dá 1, 15 mais 1 vai dar 16. E a raiz quadrada de 16 é exatamente igual a 4. Portanto, esse cateto mede 4 centímetros. E assim resolvemos a questão 4. Questão 5. Dois ciclistas A e B partem de um ponto O
e movem-se perpendicularmente um ao outro, perpendicular, a velocidades de 16 metros por segundo e 12 metros por segundo, respectivamente. Que distância os separa após 10 segundos? Bom, para a gente entender melhor isso, vamos fazer aqui um pequeno esqueminha. Vamos dizer que aqui está o ponto O, o ponto de partida. E vamos representar aí as direções dos ciclistas A e B. Então vamos imaginar que a partir desse ponto O, na horizontal, vai se deslocar o ciclista A. Aí está o deslocamento do ciclista A. E aqui na vertical, nós vamos representar o deslocamento do ciclista B. Desconsiderem as medidas de cada segmento, tá? É só para a gente ter uma ideia melhor do que vai acontecer ou do que está acontecendo. Aqui, essa reta vertical representa o deslocamento de B. A questão está dizendo que o ciclista A se desloca a 16 metros por segundo. Então, após 10 segundos, ele vai ter percorrido 16 vezes 10, que vai dar 160 metros. Do ponto O até onde se encontra no momento o ciclista A. E o ciclista B se desloca a 12 metros por segundo. Então, após 10 segundos, ele se deslocou 12 vezes 10, que vai dar 120 metros. E a questão quer saber, após esses 10 segundos, qual é a distância desse ponto, onde está o B, até esse ponto, onde está o A. Vamos traçar uma linha reta, unindo a distância, o ponto onde está o B, até o ponto onde está o A. E traçando, então, essa reta, nós temos aqui a representação da distância entre os ciclistas A e B. E como ele disse que esse deslocamento era de forma perpendicular, significa dizer que essa vertical e essa horizontal estão formando um ângulo de 90, formando assim um triângulo retângulo. E a distância desejada é exatamente a medida da hipotenusa. Então nós temos os catetos B e C e queremos encontrar a medida da hipotenusa. É só, portanto, quando a gente tem as medidas de dois lados e quer determinar a medida do terceiro, a gente usar o teorema de Pitágoras. Dizer então que A ao quadrado, a hipotenusa, vai ser igual. Você pode, para não complicar muito os seus cálculos, eliminar os zeros do 120 e do 160 e trabalhar apenas com 12. No final, a gente acrescenta esse zero. Então, vamos deixar aqui 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. 12 ao quadrado é o mesmo que 144. Então, a gente vai escrever aqui A2 igual a 144 mais 16 ao quadrado é o mesmo que 256. Então, substituindo aqui, nós vamos então concluir que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 256 mais 144, que vai dar 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. Então, quer dizer que nós temos aí o equivalente a 20. Mas lembrem-se que no começo a gente eliminou os zeros do 120 e do 160. Então, esse zero que a gente eliminou, a gente acrescenta aqui e conclui então que essa hipotenusa, que representa a distância entre eles, é igual a 200 metros. Está finalizada a questão 5. Aproveito apenas para chamar a atenção novamente. Vejam que nós tínhamos, eliminando os zeros, sobrou 12
e 16. 12 dividido por 4 dá 3. 16 dividido por 4 dá 4. Então, nós tínhamos de novo um triângulo pitagórico, em que os lados desse triângulo correspondem a 4 vezes os lados do pitagórico. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Então, aqui seria 4 vezes 5, 20. E acrescentando o zero, nós ficaríamos então com 200. A resposta, portanto, 200 metros. Questão 6. Na figura, tem-se um retângulo cujos lados medem 8 centímetros e 6 centímetros. Os pontos M, N, P e Q são pontos médios desses lados. Determine o perímetro do quadrilátero MNPQ, ou seja, o perímetro desse losango. A questão disse que os retângulos têm lados medindo 8 e 6. Considerando-se então esse lado aqui de cima como sendo maior, eu vou dizer que ele mede 8. Como M é o ponto médio, então nós temos aqui 4 e aqui 4. Esse outro lado, que é o menor lado do retângulo, vai medir 6. E como Q é o ponto médio, nós temos aqui 3 e 3. Dividimos 6 em duas partes iguais, dividimos o 8 em duas partes iguais. Percebam que esse losango, esse quadrilátero MNPQ, está dividindo o retângulo e deixando aqui a formação de 4 triângulos retângulos iguais. Porque esse lado mede 3, esse lado mede 4, esse lado mede 4, esse lado mede 3, esse também mede 3. Então, nós temos 4 triângulos com as mesmas dimensões. E como se trata de um retângulo, então aqui nós temos um ângulo reto. Então, são 4 triângulos retângulos de lados 3 e 4. Ou seja, a gente já conclui direto que cada lado desse quadrilátero MNPQ, que é um losango, vai medir 5. Aplicando o teorema de Pitágoras, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16 dá 25 e a raiz de 25 é 5. Triângulo pitagórico e as suas menores dimensões 3, 4 e 5. Consequentemente, todos os outros lados do losango vão medir 5. E como a questão quer o perímetro, só para lembrar, perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente vai dizer que, como são 4 lados todos iguais, nós faremos 4 vezes a medida de 1, que é 5. E 4 vezes 5 vai dar 20 centímetros. O perímetro, portanto, corresponde à letra A, 20 centímetros. Finalizamos a questão 6. Questão 7. Para que o triângulo ABC da figura seja retângulo em B, o lado BC deve medir aproximadamente quanto? Bom, para que ele seja um triângulo retângulo, ele tem que obedecer à relação imposta pelo teorema de Pitágoras. E nesse triângulo nós temos a hipotenusa A, nós temos um cateto que eu vou dizer que é o B, e nós queremos determinar o cateto que falta, que eu vou dizer que é o C. Então, simplesmente vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa, que é 40 ao quadrado, tem que ser exatamente igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 30 ao quadrado mais o cateto C que falta, C ao quadrado. 40 ao quadrado vai dar 1.600. 30 ao quadrado vai dar 900. Mais o C ao quadrado. O 900 vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, a gente vai dizer que o C ao quadrado é igual a 1.600 menos 900. E 1.600 menos 900, isso vai dar raiz quadrada de 700. Isso vai dar
aproximadamente 26,45. E a resposta correta, portanto, é a letra C. Terminamos a questão 7. Questão 8. Determine a medida do diâmetro da circunferência da figura. Vejam que o diâmetro aqui está representado pelo segmento BC. E BC corresponde à soma entre o segmento BH e o segmento HC. HC e BH nada mais são do que as projeções desse triângulo. E aí vai uma observação. Todo triângulo que estiver inscrito na circunferência, ou seja, ele tem os seus 3 vértices tocando a circunferência, são pontos da circunferência. Se um de seus lados corresponde ao diâmetro da circunferência, significa dizer que esse triângulo ele é retângulo. E esse diâmetro vai ser exatamente a hipotenusa. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, em que o ângulo reto está no vértice A. E aí, vejam, a raiz de 3 é o que nós chamamos de altura relativa à hipotenusa. E o x e o x mais 2 são as projeções. Eu vou chamar uma de M e a outra de N. Existe uma relação que nos diz que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. A altura ali está representada pela raiz de 3 e os catetos M e N são x e x mais 2. Coloquemos então x mais 2 entre parênteses para a gente lembrar de fazer aqui a propriedade distributiva. Esqueci, essa raiz de 3 está elevada ao quadrado. Esse expoente 2 elimina a raiz, então raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, igual a x vezes x, que vai dar x ao quadrado, e x vezes 2, que vai dar 2x. Nós encontramos aí, montamos uma chamada equação do segundo grau. Vamos passar o 3 para cá, ele vai vir negativo, então vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Formamos uma equação do segundo grau e das duas uma. É uma equação completa, então ou você resolve usando a fórmula de Bhaskara ou você resolve usando soma e produto. Eu vou fazer por soma e produto. Eu vou buscar dois números, o x1 e o x2, que quando multiplicados dão o valor do c, ou seja, menos 3, e que quando somados dão o oposto do b. Como o b é 2, a soma vai ter que dar menos 2. Então, esses números vão ser o menos 3 e o 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, perfeito. E menos 3 mais 1 dá menos 2, que é o oposto de 2. Então, as raízes dessa equação são menos 3 e 1. Mas como a gente está falando de medidas, dimensão, esse menos 3, esse valor negativo, não nos interessa. Então, a gente descarta o menos 3 e vai trabalhar apenas com x igual a 1. E aí, vejam, a gente tem que o diâmetro, que ali está representado por BC, corresponde ao BH, que é x, mais o HC, que é x mais 2. E a gente acabou de descobrir que o x é igual a 1. Então, só substituir e dizer então que 1 mais 1 mais 2, o diâmetro da circunferência, que é o segmento BC, portanto, vai ser igual a 4, 4
centímetros, já que aqui ele me deu a altura em centímetros. E assim nós finalizamos a questão 8. Questão 9. No triângulo ABC, a medida do ângulo A é 90. Está aqui a indicação do ângulo de 90 graus. Então, significa dizer que BC é a hipotenusa e que AB e AC são os catetos. Vamos logo identificar aqui para a gente depois não ter que voltar. Eu vou dizer que o B é 4, que o C é 3. Consequentemente, se os catetos medem 3 e 4, a gente já pode concluir que a hipotenusa é 5. A é igual a 5. Por que 5? Triângulo pitagórico, as medidas são 3, 4 e 5. Tá com dúvidas? Substitua no teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 4, mais C, que é 3 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado vai dar 9, e aí a gente tem que a hipotenusa é igual a raiz de 25. E a raiz de 25, obviamente, é 5. Então, a gente já descobriu aí a hipotenusa. Continuando anunciado, ele diz, melhor dizendo, AD é a altura relativa ao lado BC. AD é a altura relativa à hipotenusa BC. Se L é igual a 25 multiplicado por BD multiplicado por DC, qual é o valor de L? Ora, quando a gente observa aqui, o segmento BD é a projeção do cateto B, eu vou chamar de M. E o segmento DC é a projeção do cateto C, eu vou chamar de N. Então, a gente precisa determinar os valores de M e de N. Nós temos os catetos e nós temos a hipotenusa. E nós já vimos que há relação que diz o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa com a projeção desse cateto. Projeção de B, ali está representado por M. Então, a gente tem B, que é 4, então fica 4 ao quadrado, igual a A, que é 5, vezes M, que é o que a gente quer encontrar. Como a gente vai fazer aí um produto e vai estar multiplicado por 25, fica a seu critério deixar na forma de fração ou não, tá? 4 ao quadrado vai dar 16, igual a 5 vezes M. E aí eu vou concluir, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou dizer que M é igual a 16 dividido por 5. Eu não vou dividir, vou deixar na forma de fração e já já vocês vão entender por quê. E agora calculando o cateto C, ou melhor, a projeção do cateto C, eu vou dizer que C ao quadrado é igual à hipotenusa A vezes a projeção de C, que nesse caso é a projeção N. C é 3, então fica 3 ao quadrado. A é 5 vezes N, que é o que a gente quer. 3 ao quadrado vai dar 9, então isso vai ficar 9 igual a 5N. O 5 vai passar dividindo, então N vai ser igual a 9 dividido por 5. Beleza. Encontramos então M é o segmento BD e N é o segmento DC. Então ele quer que a gente calcule o valor do L, sendo que L corresponde a 25 vezes BD vezes DC. E aqui está a justificativa do porquê eu não ter feito essa divisão. Olha só, vai ficar 25 vezes BD. BD é o M, que deu 16 quintos. Vezes
DC. DC é o N, que deu 9/5. Então, vejam que aqui nós ficamos com 5 vezes 5, que vai dar 25. E como eu tenho 25 aqui no numerador, eu posso então dividir esse 25 por esse 25, que vai dar 1. E vai sobrar apenas o 16 vezes 9. 16 é o mesmo que 10 mais 6, então 9 vezes 10 vai dar 90, 9 vezes 6 vai dar 54, e 90 mais 54 vai dar 144. Então significa dizer que L vale 144, letra D, e terminamos a questão 9. E finalmente a questão 10. A figura abaixo mostra o esquema do roteiro de uma prova de ciclismo. A sequência do percurso é: parte de A, vai até M, segue para B, volta para A, segue para C e vai até P. O ponto P está a 80 metros do ponto M. Então, aqui, essa distância é 80. Quantos quilômetros tem esse percurso? Então, se a gente para analisar a figura, nós temos algumas medidas a calcular. Ele vai de A até M, então eu preciso calcular AM. E AM corresponde à altura. De M ele vai até B, então eu preciso calcular MB. E MB é o que nós conhecemos como sendo a projeção, eu vou chamar de M. Chegando em B, ele vai se deslocar até A. Então, nós temos que o segmento BA, e BA, ele já disse que mede 12,8 quilômetros. Isso a gente não precisa mais calcular. Chegando em A, ele vai descer até C. E AC, ele também já disse que é 9,6. Não precisamos calcular. E de C, ele vai até o ponto P. Eu não tenho como calcular essa distância CP usando as relações métricas, mas eu posso calcular a distância CM. E calculando CM, a gente subtrai essa parte MP, que a questão disse que mede 80. Então, temos que calcular também a medida CM. E CM é uma projeção que eu vou chamar de projeção N. Então vejam, nós precisamos calcular a medida da altura e as medidas das projeções MN. Para isso, nós só temos as medidas dos catetos. Com os catetos, ou tendo apenas os catetos, eu consigo determinar a medida da hipotenusa. Tendo a medida da hipotenusa e dos catetos, eu vou conseguir calcular a medida da altura. E tendo a medida da hipotenusa e dos catetos, eu consigo determinar as medidas de cada projeção. Então, a primeira coisa a ser feita aqui é a gente calcular a medida da hipotenusa. É ela que vai ser a chave para a solução desse problema. Então, nós vamos dizer que o quadrado da hipotenusa corresponde à soma dos quadrados dos catetos. Quem é o cateto B? Eu vou dizer que é o 12,8. E o cateto C, o 9,6. Tudo certo? Aí é só substituir. A permanece sendo A, igual o B vai ser 12,8 ao quadrado, mais o C, que vai ser 9,6 ao quadrado. A gente vai então concluir que essa hipotenusa vai ser igual a 12,8 ao quadrado. Lembrando que 12,8 ao quadrado é o mesmo que 12,8 vezes 12,8. E isso vai dar 163,84. Mais
o 9,6 vezes o 9,6. Isso vai dar 92,16. A gente vai então concluir que esse A é igual a raiz quadrada de 92,16 mais 163,84. Isso vai dar exatamente 256. Aí é só você calcular a raiz quadrada de 256. E a raiz quadrada de 256 é igual a 16. Então, significa dizer que a hipotenusa tem, ao todo, 16 quilômetros. Primeira parte está resolvida. Com a hipotenusa e os catetos, eu consigo determinar a medida da altura. É só então a gente dizer que A vezes H é igual a B vezes C. O A gente acabou de determinar, 16. O H é o que a gente quer. E o B e o C estão ali representados no triângulo. 12,8 para o B, vezes 9,6 para o C. Eu vou então dizer que H é igual a 12,8 vezes 9,6. Isso vai dar 122,88. E já vou fazer aqui direto. O 16 ali estava multiplicando, então eu já passo ele para cá, dividindo. E aí a gente vai concluir que essa altura vai ser 122,88 dividido por 16. E isso vai dar 7,68 quilômetros. Vamos anotando aqui para depois facilitar. 7,68. E agora ficam faltando apenas as projeções M e N. Eu vou calcular M. A ordem aí tanto faz, né? M é a projeção do cateto B. Então eu vou dizer que B ao quadrado é igual à hipotenusa A vezes a projeção de B, que ali está representado por M. Fazendo direto, até pela questão do espaço, a gente tem cateto B mede 12,8. Então vai ficar 12,8 ao quadrado, que é 12,8 vezes 12,8. Isso vai dar 163,84. Igual à hipotenusa que deu 16 vezes a projeção M. O 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 163,84 dividido por 16. A gente efetua essa divisão. 163,84 dividido por 16 e conclui que a projeção M mede 10,24. Então, já sei que isso aqui é 10,24. E atenção, para calcular a projeção N, eu não preciso perder tempo dizendo que C ao quadrado é igual a A vezes N. Porque a gente sabe que a hipotenusa mede 16. E, como foi falado lá no começo, a hipotenusa corresponde à soma das projeções. Então, eu posso facilitar a minha vida dizendo que A é igual a M mais N. Ou seja, o N vai ser a medida do A, que é 16, menos a medida do M, que é 10,24. Aí é só a gente fazer essa subtração. 16 menos 10,24, isso vai dar exatamente 5,76.
quilômetros. 10,24 quilômetros. Mas o que a gente precisa é a medida de PC. E aí, cuidado para não confundir. A gente tem MP 80 metros. Então, PC, que é o que a gente precisa, é a medida do N, que deu 5,76, menos a medida MP. E atenção, o 5,76 está em quilômetros e o 80 está em metros. Então lembre que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, para a gente poder converter 80 metros em quilômetros, a gente tem que dividir o 80 por 1000. E 80 dividido por 1000 vai dar exatamente 0,08. O que significa dizer que PC vai ser 5,76 menos 0,08, que vai dar exatamente 5,68 quilômetros. Então, essa medida aqui, vamos anotar aqui ao lado, vai corresponder a 5,68 quilômetros. E aí, para a gente então finalizar a questão, deixa eu tentar subir um pouquinho para não perder a figura toda. Aí, acho que dá para a gente resolver. O percurso todo, vamos dizer assim, o percurso vai ser de A até M. De A até M, que é a altura, corresponde a 7,68. De M até B. De M até B são 10,24. De B até A, então são 12,8. Vamos colocar 80. De A até C são 9,6. Também 60 para ficar tudo justinho. E finalmente de C até P, deixa eu subir isso aí, já dá para a gente ver ali. De C até P deu exatamente 5,68. Então é só a gente somar todas essas medidas e encontraremos 7,68 mais 10,24 mais 12,8 mais 9,6 mais 5,68. Esse percurso, portanto, terá ao todo 46 quilômetros. E assim finalizamos a questão 10. Então é isso, pessoal. Espero ter colaborado aí para facilitar a compreensão do assunto para vocês. Qualquer dúvida, podem estar em contato. Lembrando que esse material está disponível aí nos comentários, vai ter um linkzinho para você baixar a lista. E qualquer coisa, poste aí seus comentários, é só entrar em contato e eu tentarei ajudar o mais breve possível. Beleza? Por hoje é só. Valeu!